Olá, esse é o programa Está Escrito. Ele foi preparado com todo carinho para você. Muito obrigada pela sua audiência. Você gostaria de saber como viver mais e com qualidade de vida? Esse é apenas um dos fascinantes temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs que você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você também pode escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Ou em nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Vamos, faça contato. Estamos esperando por você. Mas afinal de contas, o que é o dom de línguas? Você que está me assistindo e que sempre achou estranho isso nas igrejas. Hoje, Ivan Saraiva vai te ajudar a entender pela Bíblia o que é o dom espiritual. Essa é a série Nisto Cremos e hoje o tema é Cremos no Dom de Línguas. O programa de hoje está imperdível e ele está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos no dom de línguas. Mas afinal de contas, o que é o dom de línguas? Muitas pessoas colocam coração, paixão, fé, sensibilidade nessa manifestação do Espírito Santo, onde as pessoas falam línguas estranhas, onde muitas vezes não há tradução, ninguém exatamente entende o que está acontecendo, mas afirmam ser ali a manifestação do Espírito Santo. Como compreender o dom de línguas? O Está Escrito estará apresentando nesta série Nisto Cremos a referência bíblica para a sua compreensão. Muitos falam em línguas e têm verdadeira alegria e uma experiência com Deus muito íntima e pessoal. Outros acham muito estranho tudo isso que acontece em muitas igrejas. Hoje você entenderá biblicamente o que significa o dom de línguas. No livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 17, Jesus Cristo declarou o seguinte: "E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas." A primeira coisa que você precisa saber é que o dom de línguas é bíblico. Você pode gostar dele, você pode discordar dele, mas o dom de línguas, conforme encontramos na palavra de Deus, precisa ser aceito por todos os crentes. Se você quer se tornar um cristão ou se você é um cristão, você precisa aceitar isso no seu coração, na sua mente, na sua vida. Agora, precisamos entender o que é o dom de línguas pela Bíblia. No livro de Atos, no capítulo 2, do verso 4 até o verso 8, nós encontramos aqui de maneira muito clara a primeira manifestação do dom do Espírito Santo oferecendo esse dom de línguas na vida dos discípulos. Acompanhe comigo o texto bíblico. E todos, veja, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Percebeu? O que nós encontramos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, é a primeira manifestação do dom de línguas. E quando a gente estuda o contexto de Atos 2, você vai se lembrar que ali estava tendo uma festa judaica muito importante. E havia pessoas de todos os lugares da terra em Jerusalém. E Jesus tinha uma missão para esses discípulos. Eles deveriam pregar esse evangelho, o evangelho eterno, para toda nação, tribo, língua e povo. Você se lembra, essa é a grande comissão de Mateus 28, versos 18, 19 e 20. E nós percebemos que os discípulos, eles eram pessoas simples. Eles não tinham conhecimento de outros idiomas, outras línguas. Quantas pessoas você conhece que consegue falar alemão, que consegue falar inglês, que consegue ter fluência no mandarim? Até mesmo nos nossos dias, com tantas possibilidades, com tantos cursos, com tanta integração, com a globalização, ainda assim não são tantas pessoas que conseguem falar tantas línguas. Agora você imagine dentro daquele contexto, no Novo Testamento, há 2000 anos, a situação. Eles precisavam de um dom específico para que eles pudessem falar em outras línguas. Então, o dom de línguas, no Novo Testamento, na Bíblia, nada mais é do que um dom de idiomas. Então cada um falava em línguas inteligíveis, compreensíveis. O dom de línguas, na verdade, é um dom de idiomas. A grande comissão de Cristo exigia que Deus preparasse o caminho para que os discípulos pudessem pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Como fariam isso sem o dom de idiomas? É como se em um determinado momento você decidisse ser missionário no Congo, no coração da África. E você não tem a oportunidade de estudar os dialetos daquela região. E Deus, pela sua liberdade, um Deus escolhe colocar em você um dom específico. E quando você chega no Congo, você começa a falar o dialeto dele sem nunca ter estudado. Isso é o dom de línguas. Esse é o dom de idiomas. E foi esse o dom dado para os apóstolos. Foi isso que Jesus quis dizer: olha, vocês vão expulsar demônios em meu nome e vocês receberão o dom de línguas, que é o dom de idiomas. Agora eu pergunto, o que Atos 2, o dom de línguas bíblico, esse que acabamos de ver em Atos 2, tem a ver com tudo isso que eu e você estamos vendo? O que tem a ver? Sabe, no mundo da teologia, quando a pessoa começa a falar em línguas estranhas, que ninguém entende, que ninguém compreende, que não tem significado ou correlação com nenhum dialeto ou língua existente, nós chamamos isso de glossolalia. O indivíduo vai falando, vai falando, vai falando e vai entrando em um êxtase espiritual e emocional sem precedentes e sem base bíblica. Mas muita gente pensa que isso é bíblico. Porque eles sentem, eles veem, eles experimentam esse dom. E isso vai confundindo muita gente, porque em muitas igrejas, em muitas denominações cristãs, o indivíduo ele é reconhecido pela igreja como um homem espiritual, uma mulher espiritual, se ele fala em línguas. E como o indivíduo não fala, ele vai se sentindo mal. Ele vai percebendo, mas por que o Espírito Santo não toma conta da minha vida? Eu queria poder falar em línguas estranhas. E a experiência, a sensação de quem fala em línguas é muito positiva, é muito boa. É um momento espiritual e emocional único. O indivíduo sai da igreja na certeza de que teve um encontro especial com Jesus. Mas será que é assim mesmo? Você acha que as nossas emoções e as nossas percepções espirituais, elas devem falar mais alto do que a Bíblia ensina? Que tipo de religião você quer para a sua família, para os seus filhos? Uma religião baseada em experiências emocionais e espirituais dentro de uma igreja? Ou você quer uma religião bíblica? Você de fato quer ser um cristão? Então você precisa estudar esse livro e compreender o que esse livro fala para você e para mim. Agora, muita gente por aí diz assim,
mas eu queria que ele explicasse o dom de línguas no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2. E muitos pentecostais usam esse verso como base para o dom de línguas que eles exercem em suas igrejas. E sabe, aqui vai um carinho muito grande. Eu tenho conhecidos, pessoas amigas que assistem o Está Escrito Adoração, o Está Escrito Jovem, que são pentecostais. E um carinho extraordinário meu para você e de toda a equipe do Está Escrito. Mas a gente precisa explicar para você aquilo que é certo e aquilo que não está na Bíblia. Bom, se o grande problema é um único verso, 1 Coríntios 14, 2, eu gostaria de explicar com todas as letras para você, para sua família, para o seu pastor, para o seu líder religioso, para que você entenda o que esse verso de fato quer dizer. Se você tiver uma Bíblia, pode abri-la no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, e diz assim: Pois o que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Bom, com esse verso, as pessoas começam então a dizer: tá vendo? É bíblico, está na Bíblia. Quando o indivíduo fala em línguas, ele está falando somente a Deus. Ele não está falando a homens, ele está falando em mistérios, por isso ninguém entende. E em função desse único verso, criam toda uma prática religiosa que a gente precisa entender, porque o livro de Atos, como nós vimos, foi muito claro. É um dom de idiomas. Como então harmonizar Atos 2 com 1 Coríntios 14, verso 2. Veja a lógica do processo. Bom, a igreja de Coríntios, ela passava por um grande problema. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E o verso 14, ou o capítulo 14, é praticamente inteiro dedicado a resolver esse problema que envolvia essa questão do dom de línguas. Veja, em Corinto havia um mau uso desse dom, um uso equivocado. Era mais ou menos assim: como se eu recebesse o dom de falar alemão. Eu, Ivan, não sei falar alemão, mas imagine que eu receba esse dom de Deus. Bom, agora o Ivan vai começar a falar alemão. Primeiro, tem que ter um propósito específico. Eu vou para a Alemanha pregar o Evangelho, vou constituir residência lá para poder anunciar o breve retorno de Jesus. Primeira questão é propósito. Vamos imaginar que Deus tivesse um propósito comigo para que eu pregasse o Evangelho na Alemanha. Eu recebo o dom de falar alemão. Só que ao invés de eu ir para a Alemanha, eu fico aqui no Brasil. Eu começo a resolver pregar em alemão em uma igreja apenas de brasileiros. E não tem nenhum alemão presente ali dentro. Eu falo em mistérios? Claro que falo. Deus está me entendendo? Está me entendendo. As pessoas estão me entendendo? Ninguém me está entendendo. Você entendeu? Quando a pessoa recebeu o dom de línguas naquele contexto, era para pregar o Evangelho para outras pessoas em outros lugares, mas elas estavam usando incorretamente o seu dom. Agora, para confirmar essa lógica que eu estou apresentando para você, você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 9 e no verso 11. Se você tem então aí a sua Bíblia, você pode abri-la e ali diz assim: Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. O apóstolo Paulo estava dizendo assim para você: olha, se você estiver falando ou exercendo o seu dom de línguas numa igreja que as pessoas falam outro idioma, não vai adiantar nada. Então veja, Paulo aqui em Coríntios, no capítulo 14, ele está arrumando a distorção que estava ocorrendo naquela específica igreja com um determinado dom específico, que era o dom de línguas. Se eu começo a entender o cristianismo pela Bíblia e não pelas minhas experiências pessoais, eu começo a me tornar de fato um cristão. Eu sei que você se considera um cristão. Eu sei que você é sincero. Eu sei que depois que você recebe toda aquela carga emocional de se falar em línguas, você tem a percepção
de que o Espírito Santo se apossou da sua mente e do seu coração. Mas, querido, não é isso que acontece. A Bíblia, ela fala do dom de línguas, e nós precisamos crer nele. Mas o dom de línguas pela Bíblia é o dom de idiomas. São línguas inteligíveis. Vocês se lembram de Atos? Pedro falava e a pessoa ouvia na sua língua materna. Ele compreendia o que Pedro estava falando. As pessoas compreendiam o que Paulo pregava. Existem alguns outros exemplos que eu queria deixar claro para você, para esclarecer a sua mente e para que de alguma maneira esse programa incomode você que fala em línguas, mas que não entende o que diz. Você se lembra de João Batista, por exemplo? Jesus Cristo disse que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. E ele nunca falou em línguas. Você se lembra de Jesus Cristo? Nunca falou em línguas. Ele nunca recebeu o dom de idiomas. Ele não pregava em outras línguas. Sabe o que isso significa para você? É que talvez Deus não tenha dado esse dom para você. Deus não deu para mim. Agora, Ele não deu o dom de idiomas e muito menos essa manifestação que é creditada ao Espírito Santo, dizendo que ali o indivíduo entra em contato com Deus e conversa apenas com Deus. Querido, nesse modelo, a igreja não é edificada, nós não temos nenhuma referência bíblica dessa manifestação, por isso lembre-se daquilo que estamos dizendo durante toda a série. Existem muitas coisas que fazem parte de uma tradição, de uma liturgia de uma igreja, mas não faz parte do cristianismo. A verdade é essa, o cristianismo, ele vive uma crise de identidade. E sabe por que o cristianismo vive essa crise? Porque eu e você, que nos autodenominamos cristãos, não conhecemos o cristianismo, não defendemos o cristianismo, não compreendemos a mensagem de Cristo. Veja, aqui ninguém está falando de nenhuma religião, de nenhuma denominação. Nós estamos falando de um povo que precisa voltar às Sagradas Escrituras para conhecer aquilo que o cristianismo de fato ensina e prega. Porque existem igrejas que não aceitam esse movimento pentecostal. Existem igrejas que aceitam. Como entender? Eu devo ter essa manifestação na minha vida? Devo procurá-la ou não? Biblicamente não. Você não precisa falar nesse dom de línguas, você não precisa. E o dom de línguas bíblico é um dom que Deus concede a quem quiser, quando quiser, se quiser. A palavra de Deus diz que os dons, o Espírito de Deus concede livremente a quem quer. Você conhece pessoas que têm o dom de cantar e pessoas que não têm o dom de cantar. Por quê? Porque Deus assim o definiu. Deus dá o dom para quem quer, quando quer, e isso é uma prerrogativa divina. Então não sofra se você não está falando essa glossolalia, essas manifestações onde o indivíduo fala e ninguém entende nada. Não sofra com isso. Não é nenhum boicote do céu contra você. Você não será maior nem menor, não é isso. Você entendeu qual é o dom de línguas bíblico? Eu espero que sim. Agora eu também quero falar agora com muito carinho para você que é católico carismático, para você que é pentecostal. Sabe, só existe uma razão para eu estar escrito fazer um programa como esse. O amor que nós temos por você. Nós não queremos aqui dizer qualquer outra coisa diferente do que dissemos. Nós queremos que você saiba, biblicamente, essa manifestação que nós encontramos nos movimentos pentecostais não existe. Ela é real na sua igreja, ela é uma experiência pessoal. Agora, você não encontra Jesus falando assim, Paulo falando dessa forma, Pedro assim, Maria, mãe de Jesus assim, você não encontra. Então, por que começarmos a desenvolvermos práticas que, na verdade, elas não estão na Bíblia? Nós corremos o risco de criarmos uma religião diferente da religião cristã. Então, tome a sua decisão. Se você fala em línguas, apresente isso a Deus e pergunte, Senhor, o que é isso que acontece comigo quando eu falo em línguas? Se vem do Senhor, confirme. Se não vem, tire isso de mim. Você que nunca falou em línguas, mas que quer falar
como seus colegas na sua igreja falam, saiba que você não precisa procurar isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que o maior dom é o amor, acima de todo e qualquer outro dom. E se você quer se tornar um cristão, você não precisa entender que aquilo que é manifesto e que você vê e assiste por aí faz parte do cristianismo, porque não faz. Uma vez que a gente compreenda, uma vez que voltemos todos ao Evangelho para entendermos aquilo que devemos crer e aquilo que não devemos crer, vamos nos tornar mais amigos de Cristo, mais próximos do nosso Deus. O Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto ele cantar, eu oro para que o Espírito Santo toque a sua mente e o seu coração e que você tome a decisão de buscar os dons do Espírito, mas sobretudo o dom do amor, porque Deus é amor. Se você tiver Deus na sua vida, no seu coração, Deus concederá a você o dom que Ele quiser, na hora em que Ele achar certo. E lembre-se, cada dom sempre tem um propósito, sempre tem uma razão. E o dom bíblico, o dom de línguas bíblico, é o dom de idiomas. Espero que isso tenha ficado claro para você. Enquanto o Arautos canta, ore a Deus, converse com o seu Salvador e Ele guiará você em toda a verdade. Nós erguemos a voz, Pai, e suplicamos a santa unção. Nossa vida a Ti consagramos como oferta de adoração. Oh Deus, envia a só cantar a melodia composta sobre a Tua harmonia. Prostrado aos Teus pés, entrego o que sou e o que posso ser à luz do Teu querer. Nós erguemos a voz, Pai, e suplicamos a santa unção. Nossa vida a Ti consagramos como oferta de adoração. Senhor, estou aqui com o coração aberto. Quero apenas ser Teu instrumento. Usa minha voz para o mundo proclamar do amor que me salvou e que me faz cantar. Jesus, eu venho a Ti, ajoelhado em oração, para desfrutar a paz e a comunhão. Clamar por Tua graça, esvaziar meu ser, louvar com emoção, sentir o Teu poder. Nós erguemos a voz, Pai, e suplicamos a santa unção. Nossa vida a Ti consagramos como oferta de adoração. Nós erguemos a voz, Pai, e suplicamos a santa unção. Nossa vida a Ti consagramos como oferta de adoração. Nossa vida a Ti consagramos e suplicamos a santa unção. Se puder, feche seus olhos,
Curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos cumprir a Tua vontade na nossa vida. Queremos ter a experiência religiosa e espiritual que o Senhor sonha para cada um de nós. Que o Senhor conceda os Teus dons da forma como o Senhor achar melhor. E se existe, ó Deus, alguma distorção na nossa vida, alguma coisa errada, por favor, queira nos mostrar e nos transformar. Fique, Senhor, ao nosso lado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E então, você achou interessante o programa de hoje? E pensando em você que deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs apresentados por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Você pode pedir seu curso também através do nosso blog, novotempo.com/estaescrito. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós erguemos a voz, Pai, e suplicamos a santa unção. Nossa vida a Ti consagramos como oferta de adoração.